Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões? Então vamos às previsões aqui para esta quinta-feira. Tenho aqui o tarô dos anjos, coloquei a lua, a âncora e o sol. Você escolhe um símbolo que mais te chama a atenção e eu vou então te passar a mensagem, tá bom? Então vamos às previsões aqui. Tem só a nossa corrente de orações, muito linda, muito bela, tá? Eu pretendo fazer com que esta seja a nossa última semana para finalizar essa corrente de orações que eu estou sentindo, de colocar uma outra que é importante para o nosso momento também, tá? Então vamos finalizar esta corrente de orações no final de semana e iniciar outra, entendeu? Mas eu acredito que se você está aqui me ouvindo, provavelmente está tudo bem com você. Então a corrente de orações, de proteção, de livramento tem funcionado. Amém? Vamos então aqui. Não esquece do seu amém aí nos comentários, não é? Pelo amém o seu nome fica na corrente do dia. E vamos então aqui às previsões agora. Então vamos lá. Bom, signo de Áries, área da saúde Áries, 9 de ouros, hoje aqui com o tarô. 9 de ouros fala de conclusões boas, principalmente se você já passa por algum tratamento. Se você não tem nenhum problema, também fala que a situação tem continuidade, então traz energia positiva, tá? Área aqui, profissional 7 de copas, muito cuidado, essa é a carta dos enganos, das ilusões, entendeu? Então, cuidado para você não se enganar com alguém ou com alguma situação. Às vezes você tem uma coisa em mente, uma meta, um planejamento em mente que não corresponde à realidade ali, você vai ter dificuldades de fazer esses encaixes. Muitas vezes essa carta fala também de você, uma pessoa mais distraída. Então evita fazer coisas que exigem muito a sua atenção para você não cometer erros, tá? Pelo menos hoje, evite. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado também. Você pode não passar uma imagem muito boa para a pessoa, tá? Então, principalmente a nível de coerência, cuidado com aquilo que você vai falar para você não ser incoerente, não cair em contradição, ok? E se você está à procura de vaga, essa carta ainda não representa. Essa carta muitas vezes pede para você tomar cuidado para você não se iludir. Às vezes esperando que alguma coisa vai sair, alguma vaga em alguma coisa específica e de repente aquilo demora mais do que você imaginava. Área amorosa, essa é a carta 7 de paus. É uma carta de desejo forte, é uma carta de fogosidade, vontade de conquistar a pessoa amada, vontade de ter mais iniciativa, principalmente com respeito à sensualidade, né? Veja essa pessoa amada também ter esse clima quente e sensual. Se tiver, mãos à obra. E se você está conhecendo alguém, também essa carta fala que hoje você tem mais ânimo para conquistar essa pessoa, para persistir nessa tentativa de relação. Então aproveita aí para você sensualizar, porque diz que você está com um tchan especial. Tá bom? A cereja do bolo, você está assim com uma energia boa para as conquistas. E se você não tem alguém, também carta boa, se você quiser se abrir, só que essa carta ela fala muito que é você que tem que tomar a iniciativa. É você que tem que partir pro ataque. Tá bom? Para conquista de novas pessoas, senão não rola. Bom, sua cor hoje eu vou te indicar, hoje é vinho, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, então, olha, facilidade de fazer planejamentos em família, se às vezes quer combinar alguma coisa, diz que você tem mais facilidade de se acertar com a família para fazer planejamentos. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus te abençoe. Touro, touro, touro. Área da saúde papisa. Essa é uma carta que ela favorece quem já tem boa saúde, porque ela fala que o seu quadro de saúde não muda muito, tá? Então atenção. Inclusive se você tiver algum problema, muitas vezes essa carta fala da necessidade de fazer exames, viu? Área que profissional 2 de ouros. É uma carta
você vê como se fosse um homem fazendo malabarismo, tentando manter o equilíbrio. Então, assim, não é um dia para grandes acontecimentos. Você se esforça ali para manter o equilíbrio dos seus afazeres. Então, é um dia nesse sentido, tá? Se você vai passar por entrevista, também essa carta diz que você não se destaca e você tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Você tem que ter diferencial, você tem que ter uma postura um pouco mais expansiva, porque senão não vai rolar, viu? Se você está à procura de vaga, essa carta para mim não revela oportunidade, diz que ainda você tenta fazer alguns ajustes na sua vida enquanto a sua vida profissional não flui, não é? Área aqui amorosa é a carta da justiça. Você recebe o que você faz na justa medida, né? Então o bom dessa carta é que diz, olha, a medida do seu esforço será a medida do seu resultado também, tá? Então se você acha que tem o que melhorar dentro dessa relação, se esforça hoje, você vai ver os resultados de acordo com o seu esforço. As coisas não vêm de mão beijada para ti. Se você está conhecendo alguém, a mesma interpretação sem tirar nem pôr. Se você não tem alguém, a carta da justiça ela traz um certo favorecimento para você obter resultados se você se esforçar. Mas não é uma carta muito amorosa, então ela revela em si uma certa dificuldade nos resultados, tá bom? Sua cor hoje eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o azul ciano e recitar aí 7 vezes versículo da corrente de orações, ok? Olha, os dados astrológicos. Então, você pode sentir assim. Aqui fala assim de casa parada, né? Você pode sentir um pouco enjoativo o clima da sua casa, situação muito parada para vocês aí. Não se esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus te abençoe. Amém? Gêmeos, área da saúde, Gêmeos, Imperador. Imperador não é uma carta ruim para a saúde, porém um pouco de cuidado com excesso de afazeres, tá? O problema não é a sua energia, mas como você gasta ela. Área aqui amorosa, 5 de copas, perdão, profissional. 5 de copas fala de decepções, de mágoas em assuntos profissionais, às vezes magoada com alguém que te decepcionou, ou que não fez o que você gostaria, ou às vezes magoado, ressentido com alguma situação dentro do ambiente profissional, às vezes algo que não está dando certo, mas você precisa encontrar forças dentro de ti para prosseguir, seguir em frente, não é? Se você vai passar pela entrevista, muito cuidado. Cuidado para que às vezes você, por mágoas, por ressentimentos, você não se atrapalhe dentro dessa entrevista. Às vezes ressentimentos de outras vagas que você passou, por outras entrevistas. Enfim, cuidado com isso. Mas pede esse alerta porque você tem tendência a não conseguir dominar o seu emocional para ter uma entrevista de qualidade, ok? Se você não tem nada, não tem nem entrevista à procura, essa carta revela que você tende a se ressentir um pouco por conta da situação profissional no andar. Mas aqui fala que você precisa ter resiliência, né? E começar a vibrar uma energia melhor para não fomentar muito essa energia aí. Situação amorosa é o 3 de paus. 3 de paus é uma carta que fala muito de curiosidades, de desejos fora da curva, né? Excêntricos dentro do amor, mas traz também que você tá uma pessoa esquentada, né? O passarinho ou a periquita tá esquentada. Então veja, essa pessoa amada tem energia, tem foco sobre isso também, para que vocês se sintonizem e então gerem um bom clima, tá? Boas situações aí. Se você está conhecendo a pessoa amada, diz que também assim a sua cabeça está bem criativa, né? Com o tereco-teco que você quer com a pessoa. O lado bom é que isso diz que a pessoa está te despertando um interesse, né? Então aproveita aí para você usar isso como estímulo para ir persistindo nessa tentativa de conquista, ok? Se você não tem nada, diz que você passa vontade.
Apesar dessa carta muitas vezes simbolizar a facilidade de conhecer gente nova, minha intuição tá gritando que não. Então, assim, você fica na vontade, infelizmente. Mas ore aí, confie em Deus e peça que Deus prepare alguém para ti, ok? Bom, sua cor. Sua cor é o castanho, você pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, um pouco de lentidão. Assim, você pode sentir que você não recebe muito acolhimento da família, né? Não há uma sintonia de muito acolhimento neste dia. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Câncer, câncer, câncer. Área da saúde, 2 de paus. 2 de paus é uma carta muito boa para você se regrar. É provável que você hoje esteja uma pessoa mais preocupada em melhorar a sua saúde e mais controlada. Então isso por si só favorece com que você traga melhoras por meio da sua boa conduta, ok? Área aqui profissional é o rei de paus. Hoje rei de paus está querendo me dizer aqui, porque eu digo hoje, porque às vezes minha intuição muda o significado, né? Hoje está me dizendo aqui de favorecimento para lidar com figuras masculinas no campo profissional, tá bom? Pessoas que possam te ajudar, que possam te instruir aí, te dar uma forcinha extra. Se você vai passar por entrevista, essa carta favorece um bom desempenho, ainda mais se quem te entrevista for um homem, entendeu? Porque aí se quem te entrevistar for um homem, porque aí traz energia de mais benefício. E veja se o horóscopo mensal marca a sua contratação, mas a energia da entrevista flui. Se você está à procura de vaga, essa carta simboliza muito pessoas, principalmente homens, que possam te apoiar. Mas geralmente não é dando uma vaga, geralmente auxiliando financeiramente ou dando um apoio de estímulo, né? Área aqui amorosa é 7 de ouros. 7 de ouros favorece a comunicação e o diálogo. Só que é um diálogo e uma comunicação mais formal, não é aquela coisa mais íntima, mas é um contato, né? Se você está conhecendo a pessoa também, você pode sentir que às vezes vocês conversam hoje, mas toca um pouco em assuntos mais emocionais ou sensuais. É mais uma conversa de rotina. Bom, ou de combinados também. Só se você não tem alguém, essa carta não favorece, porque diz até que você pode conversar com pessoas, mas que há uma certa dificuldade de criar intimidade. Então, se você quiser ficar no seu canto, porque a energia não favorece tanto. Bom, sua coruja. Sua coruja, eu vou te indicar o bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, falta de ânimo sexual, né? Que fala assim de uma falta, de um certo desânimo sexual, uma certa falta de estímulo. Pode haver até um certo problema a nível de desejo também. Às vezes você tendo baixa no seu estímulo sensual, né? Traz aqui essa energia para ti. Você prestar atenção nessa situação. Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Leão, 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 leão. Área da saúde, a morte. Então, morte pede cuidado, tá? É um dia totalmente desfavorável para você lidar com cirurgias, coisas que envolvem riscos, porque a morte ela representa riscos, né? Mas riscos que você pode evitar, ok? Em alguns casos, a carta da morte também pode falar de falta de nutrientes no corpo, às vezes até alimentação errada, entendeu? Então, cuidado com isso. Mas são todas coisas que você consegue consertar. Não se preocupe por conta do nome da carta, porque não está necessariamente falando que você vai morrer, entendeu? Área aqui amorosa, não, profissional, as de copas. Então, o as de copas é uma carta que traz muito satisfação, entendeu? Estímulos, simboliza você tendo alegrias dentro do campo profissional. Mas geralmente essa carta fala de pequenas alegrias, pequenas coisas provavelmente que dão certo, ou que são boas no ambiente profissional e que te estimulam a persistir e a continuar.
Então é uma carta positiva, embora não seja a melhor das cartas positivas, né? Traz uma energia menor, mas benéfica. Você vai passar por entrevista, essa carta fala assim que algo te deixa uma pessoa animada nesta entrevista, né? Então você tende a ter um bom desempenho, mas veja seu horóscopo mensal marca contratação. E se está à procura de vaga, essa carta pode falar assim de alguma coisa que profissionalmente alegra o teu coração, mas não necessariamente que surgirá uma vaga para você se candidatar. Às vezes alguma notícia sobre assuntos profissionais que te alegra, coisa assim, entendeu? Mas traz essa energia. Área aqui profissional, já falei, área amorosa, 4 de copas. 4 de copas é uma carta que fala muito para ti de falta de ânimo no ambiente amoroso. Você hoje pode não sentir que você está no clima, entendeu? Então cuidado só para você não trazer uma vibe baixa para dentro da relação. Tenta pelo menos manter a cordialidade, né, na comunicação. Se você não está conhecendo alguém também, às vezes essa carta pode até simbolizar perda de interesse também, tá bom? Então cuidado, aí você vai ter que entender melhor o que está se passando dentro de você. Se você tiver muitas dúvidas, o horóscopo mensal está aí no canal, é só você consultar para você procurar entender o que está se passando aí dentro de você. E se você não tem alguém está à procura, essa carta pode revelar que justamente hoje você tende a não procurar muito. Às vezes desistiu um pouco, pelo menos por hoje, né? Ou às vezes também não está no clima, não está com cabeça, mas mostra isso de você. Bom, sua cor, você precisa usar aí como mais favorável o cinza e pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, aqui ó, que tá falando falta de estímulo sexual também, né? Como se você sentisse que o seu corpo tá um pouco adormecido em termos sexuais. Não se esquece aqui do baralho da criança no final do vídeo, perdão, baralho dos anjos, e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Virgem, para nós, 10 de paus. É o seguinte, se você não tem nenhum problema, essa carta fala que vai haver algum desconforto no decorrer do dia, mas que você resolve no decorrer do próprio dia. E se você está passando por algum problema, essa carta diz que ainda no decorrer do dia a situação tem suas dificuldades, mas até o final do dia você pode sentir uma melhorada, ok? Área aqui profissional saiu 8 de paus. 8 de paus é uma carta que para mim representa as coisas um pouco fora de controle, né? Então tenta não deixar tudo muito agendado, senão o seu dia vai virar uma decepção. Porque é o que eu disse, as coisas fogem um pouco do controle e você tem que ter em mente que a energia propicia isso, entendeu? Se você vai passar por entrevista também, você pode sentir assim que você não consegue ter muito controle ali sobre as situações que te ocorrem dentro ali da entrevista. Mas vai o mais preparado possível para os imprevistos, ok? Que é o que você pode fazer. E se você está à procura de vaga, essa carta também hoje na minha intuição está marcando muito isso, que a situação, às vezes essa carta simboliza fora de controle num sentido positivo. Mas é que a minha intuição está marcando num sentido mais de desajuste mesmo, né? Negativo. Então as coisas sem muito controle aí e você não consegue organizar muito, ok? Área amorosa é a carta da lua. Então a lua pede cuidado, a lua pode falar de decepções, de sentimentos um pouco de uma vibe baixa dentro do amor. Às vezes você tende a pensar mais no lado ruim do que no lado bom do amor, da relação de vocês, né? Pouco de cuidado para você não vibrar muito a energia negativa. Tenta observar também um pouco mais o lado positivo e trabalhar pelo lado positivo, ok? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Você tende hoje a enxergar mais as dificuldades do que as facilidades, olhar mais para as divergências do que para as convergências. Então, atente-se a isso. E se você não tem alguém, não deixe que uma visão depressiva, uma visão pessimista da vida te acometa, porque você tem tendência
a achar que é muito difícil encontrar alguém que se encaixe com você, né? Então você tem tendência a vibrar um pensamento um pouquinho ruim e você precisa transmutar essa situação. Você precisa depositar a sua fé em Deus, né? Deus coloca a mão onde a gente não consegue mudar. Então, sua cura hoje é o lilás e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Falta de ânimo para lidar com os estudos, né? Traz essa energia aqui para você. Então não é o dia mais adequado para se dedicar aos seus estudos. Não se esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o nosso dia. Amém? Libra, 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 Libra. Bom, vamos ver aqui o que tem para nós. Área da saúde, 9 de paus. Nossa, 9 de paus de novo? Acho que essa carta não faz muito tempo que saiu para você, se não me falha a memória, hein? Confirma aí para mim nos comentários. Porque eu acho que eu falei isso para você já, acho que dia passado ou retrasado. O 9 de paus, ele é uma carta que pede para tomar cuidado para você não esbarrar em nada, não bater em nada. Entendeu? Cuidado para não ser uma pessoa desajeitada hoje. Se você já tem algum problema, essa carta também pede atenção, mais cautela, redobrar os cuidados, tá bom? Área aqui, profissional 5 de espadas. Essa carta fala de metas que são replanejadas no ambiente profissional porque você percebe que aquilo que você tinha em mente você não consegue pôr em prática. É isso, né? Planejamentos um pouco frustrados e que você vai ter que replanejar a situação. Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa. Você tende a ir com a mente focada em uma coisa e depois lá ver que a situação é outra. Então, tenta expandir mais a sua mente aí e analisar as diversas possibilidades que possam ocorrer. Não idealize muito, entendeu? Se você não tem nem entrevista, essa carta também fala que você ainda está revendo os seus planos, que é provável que algum plano que você tenha feito foi por água abaixo, né? Você se frustrou e agora você está revendo, replanejando a sua área profissional, o que você vai fazer. Veja o horóscopo mensal para que lá você tenha um norte já sobre o que pensar a respeito de questões profissionais para se planejar melhor, ok? Área amorosa, essa é a carta da Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é uma carta de certa irritabilidade, tá? Hoje você tem mais irritabilidade com as coisas, menos tolerância. Então cuidado com isso. Se o clima já não está bom dentro da relação, fica mais no seu canto, porque a sua paciência está menor, entendeu? E se você está conhecendo alguém a mesma coisa, você tende a passar por um dia que você quer mais o seu tempo, o seu espaço, os seus próprios assuntos, né? Se focar nos seus próprios assuntos. Se você não tem alguém também, essa carta traz falta de interesse, pelo menos neste dia, pelo menos neste momento, ok? Bom, sua cor. Então, sua cor hoje eu vou indicar para você como mais favorável. Pode usar o branco, viu? Pode recitar hoje 27 vezes, porque sua energia hoje está um pouco difícil espiritualmente. Bom, seus dados astrológicos aqui. Então, olha, facilidade aqui, ó, dentro de casa, a você exercer uma postura de mais autoridade, tá bom? Às vezes você está precisando se impor um pouco, colocar um basta em alguma situação, mas não no sentido de gerar uma divergência, mas de fazer com que a outra pessoa te respeite, entendeu? Não é de quebrar o pau. Bom, não se esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Escorpião, área da saúde, eremita. Eremita é um velho, é um idoso. Então, é uma carta difícil na área da saúde. Cuidado com cãibras, baixa vitalidade, baixo ânimo no seu dia. Então, reveja aí mais a sua disposição e o que você faz para trazer mais disposição.
Às vezes a prática de um exercício físico, às vezes a alimentação que precisa ser mais adequada, diminuir os alimentos pesados, por exemplo, que trazem mais cansaço para o nosso organismo, né? E que por consequência cansam mais a gente. Então reveja coisas desse tipo. Área que profissional é o 6 de paus. 6 de paus é uma carta muito boa para você obter respostas de coisas que você vem lutando. Às vezes pode falar de liberação de documentos, de às vezes você esperando alguém entrar em contato com você no ambiente profissional e você recebe o contato. Para mim essa carta tem muito a ver com isso, ok? Se você vai passar por entrevista, essa carta fala que pode surgir uma proposta, você pode perceber que a pessoa que te entrevista tem um certo ânimo sobre você, você desperta um certo interesse sobre a pessoa e só vai depender de você também ter uma boa postura, mas essa pessoa algo em você chama a atenção nessa pessoa, entendeu? Positivamente. Então, você tem os olhos e a atenção dessa pessoa, é só você se dedicar bem. Se você está à procura de vaga, essa carta pode simbolizar notícias, informações. Às vezes, se você está esperando ser chamado por uma entrevista, pode ser até que você receba o convite hoje também, tá? Porque essa carta fala de informações que chegam até você, no meu jeito de interpretar. Área aqui, amorosa, 10 de ouros. 10 de ouros é uma carta boa para reunir pessoas. E é um dia que você quer reunir pessoas, né? Só veja se o clima da pessoa amada está bom. Mas é aquele dia que você quer estar mais em união, mais em convivência. Não é necessariamente uma carta muito sexual ou amorosa. Mas é mais aquele dia que você quer ver as pessoas por perto, reunidas. É uma carta muito associada à família. Então, traz essa energia aí para você. Você tende a querer unir mais as pessoas e você consegue. Lógico que se os signos delas estiverem muito difíceis, aí você terá mais trabalho, mas consegue. Se persistir. Se você está conhecendo alguém aí também essa carta traz uma facilidade maior em você trazer a pessoa mais para sua vida íntima. Então, você se sente mais à vontade para poder falar sobre assuntos mais delicados, que estão mais no fundo da sua alma. Olha que bom. Só veja, você sente isso, porque você sente que hoje esse é o momento, mas veja se a pessoa está neste momento também, se ela tem a energia aberta, veja o signo dela. Se você não tem alguém, olha, dentro aqui do meu jeito de interpretar, para mim essa carta não representa ainda você tendo algo com alguém, tá? É uma carta mais de família, de estar perto e próximo à família. Bom, sua cor hoje é o rosa, pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. E os dados astrológicos? Então, dificuldade de superar as dificuldades dentro de assuntos de amizade, tá? Então, cuidado, tenta não magoar ninguém, porque se você magoar alguém hoje, a pessoa vai ficar magoada por muito tempo contigo. Mas essa carta essa combinação fala muito de situações que você não consegue resolver dentro do ambiente das amizades, né? Situações ficam paradas, parece que você não consegue renovar muito as coisas dentro das amizades. Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Sagitário, chegamos a ti. Área da saúde 6 de ouros, carta boníssima. Diz que você está vendendo energia hoje, tá? Até para ajudar os outros. Área que profissional 8 de ouros. 8 de ouros é uma carta que fala é provável que você tenha que fazer algo hoje que você sinta que você não tem muita experiência, que você tem que amadurecer mais. Talvez uma nova função, alguma coisa que foge daquilo que você costuma fazer, né? Mas você pode sentir essa sensação, poxa, tenho tanto que aprender a respeito disso que preciso fazer no ambiente profissional, né? E tem humildade para reconhecer isso, para que você possa amadurecer de modo positivo. Se você vai passar por entrevista, essa carta ela favorece muito mais se você for se candidatar a algum cargo pequeno. Se for um cargo grande, a pessoa pode enxergar que você não tem a experiência necessária. Agora, se for um cargo menor, principalmente para desenvolver experiência, você tem mais os bons olhos, aí você é mais benquisto dentro dessa
Entrevista. Veja se a pessoa, veja se o seu horóscopo mensal marca contratação, mas a energia da entrevista em si é essa, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta fala da possibilidade sim, mas coisas pequenas, trabalhos menores, de cargos menores. Então aí depende se você quer, mas traz essa energia sim. É só você procurar. Área amorosa, essa é a carta As de Espadas. Essa é uma carta de comunicação, vontade de comunicar, de interagir, né, de se expressar com a pessoa amada. Você tem essa energia mais aberta. Isso é importante para você. Veja se a pessoa amada está em bom clima, porque se ela tiver, o papo rola, as coisas fluem dentro da comunicação. Agora, se ela não estiver, você pode sentir uma pessoa frustrada hoje, porque é como se você quisesse falar, ter alguém para conversar, mas você não recebe os ouvidos, né? Não recebe a atenção que você queria. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr, entendeu? E se você não tem alguém, essa carta traz uma boa energia para você iniciar contato se você quiser. Só que é com a sua iniciativa, entendeu? E mesmo assim não crie grandes expectativas de logo no primeiro dia já ir começando a falar sobre coisas muito íntimas e particulares, ok? Bom, sua cor hoje, você pode usar aí o azul ciano e recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Então, aqui traz para você, ó, para você prestar um pouco de atenção com o ambiente profissional. Você pode ter falta de ânimo para lidar com questões profissionais. Talvez pelo que eu te falei, por conta de você ainda ter que amadurecer algumas situações, como eu falei lá com a carta, né? Mas não vou ficar falando a mesma coisa. Bom, não esquece aqui do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Capricórnio, área da saúde, cavaleiro de copas. Essa é uma carta boa, porém tem que tomar só um pouco mais de cuidado, porque você tem uma certa inclinação a querer fazer coisas que te trazem mais prazer. Por exemplo, às vezes não pode comer uma certa comida que é comer, mas em si traz uma boa energia, só tem que tomar cuidado com a sua conduta, tá? Olha, outro cavaleiro agora na área profissional é o cavaleiro de ouros. Tem muito cavalo aí pra você hoje. Ai, ai, muito cavalo e muito homem também, né? Bom, Cavaleiro de Ouros. É uma carta boa para ambiente profissional. Só que assim, as coisas se desenvolvem num sentido lento, porém positivo, tá? E diz que você também tem compromisso, você tem responsabilidade com aquilo que você faz. Então você tem mais disposição para ir tocando o seu dia com harmonia, tá bom? Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta boa, você causa uma impressão boa na pessoa. E é só ver se o horóscopo mensal está marcando a contratação, mas por aqui a energia flui, que é uma beleza, ok? Se você está à procura de vaga profissional, essa carta representa para mim ainda que você continua procurando, mas vai firme, não desista porque você tem capacidade de mudar essa história, só que ainda não hoje, tá bom? Área amorosa, essa é a carta 6 de espadas. 6 de espadas é uma carta que fala de você, como se você estivesse revendo o seu rumo, né, na vida amorosa. Essa carta pode simbolizar que você se encontra uma pessoa um pouco perdida hoje, sobre o que fazer, que rumo dar para sua vida amorosa, né? Quais as dicas? Veja a energia da pessoa amada, por lá você vai saber o que se passa na vida dela e como lidar com ela, e veja o horóscopo mensal para ver as dicas, os conselhos e o que está rolando para você ir esclarecendo essas dúvidas que você tem. Porque a energia é como se você precisasse de um tempo para parar, pensar, porque você está uma pessoa confusa, não sabe bem que meta pôr nessa relação, não é? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa e os mesmos conselhos. Se você não tem alguém, as mesmas coisas e os mesmos conselhos. Você não sabe bem para onde ir. Você se sente uma pessoa um pouco perdida, não é? Então tem que rever essa situação. Bom, sua cor. Sua cor pode usar o amarelo e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Você hoje tem mais vontade de cuidar da família, se sente uma pessoa mais inclinada a querer ajudar a família. Então é uma energia positiva, você tem mais vontade de se doar para a família, né?
E você pode fazer isso porque diz que você tem uma energia boa para cuidar das pessoas. Bom, não se esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Aquário, vamos lá, Aquário. Área da saúde é 10 de copas. Carta do bem-estar. Essa carta não necessariamente indica a cura, mas às vezes a gente não precisa receber a cura para se sentir com o corpo bem. Entendeu? Então essa carta traz boas energias, principalmente para dormir, descansar melhor. É uma carta que traz energias ótimas para isso. Área profissional, carta As de Ouros ou As de Pentáculos, né? É uma carta que fala do dinheiro. Dinheiro circulando mais, então favorece a área das vendas, favorece se você lida com dinheiro, mexe com caixa, coisas assim, traz essa movimentação. Se você não lida com isso, é uma carta boa para você produzir, trazer mais produtividade para os seus afazeres aí. Você vai passar por entrevista, é uma carta ótima, tá? Não tem o que falar muito, é uma energia positiva para fluir, para você passar para a pessoa uma sensação de que você é uma pessoa capaz de fazer a coisa rodar e acontecer, só que veja seu horóscopo mensal marca a contratação, mas a entrevista você causa uma boa impressão. Se você está à procura de vaga, para mim eu interpreto de um jeito particular. Alguns cartomantes interpretam essa carta como abertura de vaga, mas para mim essa carta ela representa empreendedorismo. Então a possibilidade de você vender coisas aí e ganhar um dinheiro extra. Reveja aí o que você pode fazer. Às vezes vender até alguma coisa usada, alguma coisa que você sabe fazer. Na área do amor é o sol. Sol é calor, desejo, sexualidade forte, vontade, otimismo dentro da relação. Então você enxerga as coisas mais pelo lado bom e também você tem mais vontade de aproveitar a vida ao lado da pessoa amada, principalmente a nível sexual. Veja essa pessoa amada tem uma energia boa também, que se compatibiliza, seja emocionalmente ou sexualmente, para haver aí uma certa sintonia. Se houver, não há o que impeça, pode realizar, ok? Se você está conhecendo alguém, essa carta também fala de forte desejo e interesse se despertando, né? Essa carta fala que você tem uma energia mais cativante, então tome mais atitude aí dentro dessa tentativa de conquista, que você pode ter melhores resultados, mesmo se o signo da pessoa estiver ruim, porque essa é uma carta milagreira, tá bom? Se você não está nem conhecendo alguém, tem alguém, essa é uma carta que favorece se você quiser se abrir para conhecer novas pessoas, só que é uma carta também que diz que é a sua iniciativa que precisa existir aí, ou seja, você precisa buscar conhecer pessoas, iniciar conversas com pessoas, porque senão não vai rolar, ok? Bom, sua cor hoje, vermelhão, pode aí recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. E os dados astrológicos, olha só, afloramento da sua sensibilidade espiritual. Não se preocupe se às vezes você sentir algum arrepio, alguma tremedeira ou algumas sensações físicas, porque são em decorrência da sua espiritualidade que hoje está forte, ok? Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus te abençoe. Peixes! Ô peixes! Nossa, eu acho que não faz muito tempo que essa carta saiu. Redobra a sua oração, peixes. Olha, eu sinto que você é um dos signos que mais está precisando de oração. Entendeu? Se às vezes o signo de peixes não é o seu signo, mas é o signo do seu companheiro, da sua companheira, coloque em oração esse signo, porque olha, eu tô sentindo uma energia que não é de agora. Entendeu? A gente tem que fazer uma corrente de orações para fortalecer a energia de peixes, porque olha, peixes, fortalece a sua espiritualidade, não se descuida espiritualmente. Aqui, ó, traz uma energia de dificuldades, de falta de bem-estar físico, né? Você pode sentir alguma indisposição, se você já tem algum problema, cuidar mais e pedir mais o auxílio da espiritualidade, porque não é uma energia muito boa, ok? Área profissional, Pajem de Ouros. Essa carta fala de facilidade para colocar os seus planos em prática, para dar início aos planos que você tem em mente. Às vezes essa carta pode falar de novas
funções, novas atividades aí fora da rotina que você hoje tem que executar. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta que traz boas energias, diz que você passa uma boa imagem de ser uma pessoa comprometida e responsável, mas passa a imagem também de ainda não ter a experiência que a pessoa queria que você tivesse. Então veja se o horóscopo mensal está marcando contratação. Se você está à procura de vaga, então essa carta simboliza vagas que surgem. Então fica de olho aí para se candidatar. Geralmente vagas de cargos pequenos, viu? Mas surge. Área aqui amorosa, as de paus. Essa é uma carta, eu apelido essa carta de foguinho. É aquele dia que você tem um foguinho para fazer as coisas. Mas por que eu apelidei de foguinho? Porque dentro do meu jeito de interpretar, o foguinho ele pode apagar, né? Depende se a outra pessoa também tem fogo ou não. Então, essa carta simboliza muito isso, né? Se a pessoa amada tiver num clima ruim, o signo dela, você tem um fogo, mas ele se apaga ali dentro de pouco tempo do decorrer do dia. Se a pessoa tiver numa energia mais picante, mais quente, ela acaba fazendo com que esse foguinho vire uma fogueira, né? Então, tudo depende muito de como a pessoa está. Se a pessoa não estiver num bom clima, ela corta um pouco até o seu desejo, né? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Se a pessoa não estiver num bom clima, você perde o interesse rápido hoje. Mesmo que seja só hoje, mas perde. E se você não tem alguém, essa carta diz aí que você tem um certo desejo, né? Mas a minha intuição está me dizendo que hoje ainda não é o dia mais favorável para ir à busca de novas coisas. Entendeu? Diz assim que é um desejo passageiro que você tem até tendência a deixar um pouquinho de lado e fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia. Bom, sua cor. Hoje eu vou te indicar, você está precisando do branco e recitar 9 vezes versículo da corrente de orações, ok? Dados astrológicos aqui para ti, vamos lá. Então, um pouco de atenção com a sua saúde, principalmente se você já tem algum problema, entendeu? Se às vezes você tem alguma irritação, alguma alergia, algum problema que às vezes vem e vai, um pouco mais de cuidado com isso, ok? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe imensamente. E agora, nós vamos à energia geral do dia. Então vamos lá, vamos aqui iniciar a leitura, deixa eu só tirar o quadrinho daqui para não obstruir. E quero só te dizer, se eu estou postando os vídeos de horóscopo mensal, tá? Então você fique aí com os olhos atentos. Eu já postei, se eu não me engano, a metade dos signos e vou postar hoje mais, amanhã mais. Então fique aí atento, porque o horóscopo mensal, ele é muito importante. Ele direciona a energia principal do mês. Então não é porque você assiste o diário que você não precisa assistir o mensal, entendeu? Porque o diário ele fala o que ocorre no seu dia, entendeu? E o mensal fala o que ocorre no mês, a energia mais forte do que tem para acontecer, entendeu? Então um complementa o outro, entendeu? Bom, vamos então aqui. Se você escolheu a carta da Lua, é a carta da Torre. Muito cuidado, essa carta fala de dificuldade aí de colocar coisas em prática, e muito cuidado aí. Pode ocorrer alguma coisa que impeça você de pôr em prática coisas planejadas no decorrer do dia, ok? Então essa carta pede aí que você tenha resiliência, essa carta muitas vezes ela fala assim, olha, não tenta pôr a mão naquilo que não está dando certo, que senão estraga mais ainda. É aquele momento que você precisa esperar a poeira baixar das situações que não estão dando certo no decorrer do dia. Você pode sentir uma energia de uma certa irritabilidade, porque é a energia que está no ar que não propicia muitas coisas. Área que... Agora que carta para quem escolheu a âncora, roda da fortuna, fala de um dia agitado, entendeu? Que poderão acontecer coisas fora de controle. Então não se preocupe se você vê que as coisas estão fora de controle. A roda gira para baixo e para cima, então você tem que se acostumar com os altos e baixos do dia, tá bom? E se você escolheu a carta aqui
do Sol é a carta da Lua. Muito cuidado, porque a Lua fala de uma energia negativa. Aqui hoje eu estou sentindo, junto com a minha intuição, uma energia um pouco negativa espiritualmente, tá? Independente da quantidade de vezes que eu pedi para você recitar o versículo, acrescenta mais 3. Então, se eu falei lá no seu signo, ore 6 vezes, então você acrescenta mais 3 que dá 9, ore 9 vezes, entendeu? Então acrescente 3. Mas essa carta pede para você tomar cuidado com energias espirituais ruins. Momento é de fortalecer o seu espiritual para ir afastando de ti as energias ruins, ok? Você pode sentir algumas coisas estranhas, algumas sensações estranhas, mas são por conta dessa questão espiritual. Bom, estas são as energias. Agradeço por você estar aqui e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!